Graças e paz, irmãos e irmãs, a nossa querida Igreja Jardim Oceânico e também aos nossos colaboradores, nossos amigos que têm visitado as nossas mensagens, né? o nosso canal no YouTube, no Facebook. Nessa tarde nós queremos compartilhar uma palavra com os irmãos. São dois textos que nós vamos estar fazendo uma breve reflexão, e o primeiro dele se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 17, que diz assim: o título é A Falibilidade dos Projetos Humanos. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deverias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer que nessa tarde o teu Espírito Santo esteja falando com cada um de nós e que a tua palavra, mais uma vez, ela seja bússola orientadora nesses tempos difíceis, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, o próprio título que nós acabamos de mencionar aqui, no livro de Tiago, fala sobre a falibilidade dos projetos humanos. Eu acredito que muitos de nós, no início desse ano, a gente não tinha noção do que nos esperava pela frente, né? Desses fatos surpreendentes, fatos inesperados e que, como consequência, gerou aí o caos, gerou uma bagunça na agenda de todo mundo, não só do Brasil, da nossa cidade, né? A pandemia mexeu com o mundo todo. Muita gente havia planejado ganhar muito dinheiro esse ano, talvez fazer aplicação na bolsa de valores, né? Quem tem dinheiro para aplicar, né? Fazer um negócio. Eu estava ouvindo esses dias até numa reportagem, né? na TV, o governo ia ter que também ajudar as empresas aéreas a sobreviver a esse caos, porque ninguém está podendo viajar de avião. Então, o texto que nós lemos aqui, acabamos de ler, fala: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deverias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Então essa expressão, se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo, é uma expressão bíblica. Está aqui, acabamos de ler. E às vezes nós ouvimos alguns arrogantes, infelizmente, dizendo por aí, que Deus quer, Deus tem que fazer, tem que ser feito do jeito que eu planejei. Então a Bíblia está dizendo, se Deus quiser, porque nem sempre, irmãos, Deus quer. Acompanhe comigo aí mais um texto bíblico, agora no Antigo Testamento, lá em Gênesis, capítulo 11,
que é um texto também muito emblemático, que fala sobre a Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De Sarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. É muito interessante, irmãos, quando a gente às vezes faz uma abordagem de um texto do Antigo Testamento, que às vezes são textos milenares, mais de 2000 anos, e o texto que chega até nós, ele passa por uma tradução, ele tem um original, e todos os tradutores eles tentam fazer a tradução da melhor maneira possível. Mas nós também temos, outros recursos para que a gente possa ter o pleno entendimento daquele texto que Deus está falando para nós, e também para que a gente possa entender as circunstâncias que levaram a Deus descer do céu e fazer uma intervenção naquela torre que estava sendo construída. Poxa, a gente hoje percebe que tem tantas torres, né? Existem arranha-céus aí imensos, e Deus não desceu para destruir esses arranha-céus. Então vamos lá. Nós temos aí uma ferramenta importante, que é a arqueologia. E quando a arqueologia visitou esses sítios arqueológicos, perceberam que aonde existiam essas cidades antigas, lá na Mesopotâmia, descobriram-se naquelas regiões algumas torres que não foram totalmente edificadas. Estavam ali pela metade ou no segundo andar. E segundo, foi dado um nome para essas torres, chamada zigurate. Essas torres, quem estava construindo essas torres realmente tinha uma intenção, além de se construir uma edificação alta. Talvez nós já vimos aí em alguns filmes que mostram, retratam aí a antiguidade, que nessas torres ou nesses zigurates haviam, no topo dessas elevações, que às vezes era muito semelhante a pirâmides, no topo dessas edificações existiam ali locais para sacrificar a outros deuses. E isso levou o Senhor a fazer aí uma intervenção
na intenção desse povo que não estava ali numa unidade para se santificar a Deus, para cultuar a Deus. O propósito era outro. E na minha Bíblia, no meu comentário aqui de rodapé da minha Bíblia, tem uma informação muito importante que eu queria compartilhar com vocês, né? Eles tinham conhecimento maior do que se revelava. Esse esforço para construir uma torre que alcançasse o céu. Então a melhor tradução do texto seria a seguinte: uma torre com o céu no topo. E aí, queridos, diz assim: nas placas de barro, tais torres são referidas como zigurates, relacionam-se com a vida religiosa dos povos antigos que ocupavam aquelas regiões. Nas partes mais altas dos zigurates encontravam-se usualmente locais de culto e sacrifício. Aqui vemos a atitude de Deus, que reconhece o valor da unidade e na paz quando são caracterizadas pela santidade. Fora isso, melhor a divisão do que a apostasia coletiva. Melhor a divisão do que a apostasia coletiva. Então, Deus resolveu, nessas circunstâncias, né, gerar aí a divisão de línguas. Mas no Novo Testamento nós vemos que Pentecostes, né, é o recomeço. E é interessante que quando o Espírito Santo desce sobre a igreja no dia de Pentecostes, e muitas pessoas ali confundem a manifestação do Espírito Santo, né? Porque o texto diz que eles falavam como línguas de fogo, mas na verdade o que aconteceu ali foi algo profético, foi uma intervenção divina, ao contrário do que aconteceu na Torre de Babel. Porque na Torre de Babel Deus lançou confusão sobre eles, cada um começou a falar uma língua, ninguém entendia o que o outro falava, mas em Pentecostes houve como se fosse uma tradução simultânea, porque quando o povo ia celebrar a Páscoa em Jerusalém, vinham muitos peregrinos, vinha muita gente para cultuar o Senhor ali, cada um na sua língua. Naquele dia, povos de várias línguas e nações, eles puderam entender plenamente o que cada um falava. Isso era uma manifestação, uma sinalização de que o Evangelho é para todos os povos, tribos, línguas e nações. E nós percebemos também, queridos, que nada pode frustrar os planos de Deus. O homem, ele nunca vai ser autossuficiente. Por mais que a gente evolua na tecnologia, a gente evolua em conhecimento, mas o homem sem Deus não é nada. Deus sem o homem sempre será Deus, mas o homem sem Deus, ele não tem futuro. E Deus mostrou isso, né? Nesse episódio da Torre de Babel, que o homem tentou ser autossuficiente ou fazer algo segundo os seus próprios interesses, deixando Deus de fora. Então, queridos, quando você planejar, coloque aí o seu planejamento na mão de Deus. A Bíblia diz: o homem faz plano no seu coração, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, que a gente possa, nesse período aí de tantas incertezas, de tantas dúvidas, a gente possa confiar os nossos projetos na mão de Deus. Se Deus quiser, Deus vai fazer com que as coisas caminhem
dentro da vontade dele. Então, que nesse tempo a gente continue santificando as nossas vidas ao Senhor, colocando a nossa vida na mão de Deus, porque Deus, ele é o nosso grande pastor. E como grande pastor, ele sabe os caminhos que irão nos conduzir à vida. Então essa palavra que eu queria deixar para os irmãos nessa tarde. Que Deus nos abençoe e que possamos aí agir segundo a vontade de Deus, que a gente possa colocar a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, as nossas expectativas nas mãos do Senhor, porque Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Então que você possa lançar sobre Ele toda a sua expectativa, toda a sua ansiedade, porque Ele está no controle. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós mais uma vez queremos estar submissos à Tua Palavra, que a Tua Palavra possa estar gerando vida em nós, que a Tua Palavra ela possa estar oxigenando a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito. Como diz a Tua Palavra lá em Mateus 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Então que nós possamos nessa tarde receber esse alimento da Tua Palavra, que possamos ser sustentados, possamos ser fortalecidos no espírito, na nossa alma, no nosso intelecto, e certamente nós teremos também o nosso sistema imunológico fortalecido, nosso corpo físico fortalecido pelo Senhor, porque o Senhor é o Deus que gera a vida e vida em abundância. Por isso nós te louvamos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe, fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Forte abraço.